Então, pessoal, nos casos do artigo 47, locação celebrada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, a retomada do bem pelo locador é muito mais difícil de ser obtida. Nota-se que o legislador quis prestigiar e estimular as partes a celebrarem contratos com prazos mais longos, né? Com prazos iguais ou superiores a 30 meses. Nesse tipo de contrato, como nós vimos, a retomada é muito mais fácil. Decorrido o prazo contratual, o contrato está automaticamente findo. Se for prorrogado por prazo indeterminado, pela inércia das partes, a qualquer momento o locador poderá, sem precisar indicar o motivo, ingressar com uma ação de despejo por denúncia vazia. Nessa segunda modalidade, locação celebrada verbalmente e locação de curto prazo, prazo inferior a 30 meses, a dificuldade para a retomada é muito maior. A locação celebrada verbalmente é a pior das locações, né? Porque é a que traz mais insegurança para os contratantes. Muitas vezes vai haver discussão sobre o prazo de validade, não tem nenhum documento retratando a vontade das partes. Às vezes, aliás, certamente, as discussões nessas locações vão ter que ser esclarecidas exclusivamente pela prova oral, que, como vocês sabem, é a pior das provas, a que traz mais insegurança para o juiz. Então, evidentemente que esse tipo de locação não é aquela que o legislador deseja. O legislador quer trazer segurança jurídica para as partes, especialmente para o locatário, que é a parte mais vulnerável na avença. O mesmo caso, os contratos, mesmo celebrados por escrito, mas com prazos menores, 12 meses, 24 meses. O legislador não quer que o locatário fique de ano em ano mudando de imóvel. O legislador quer prestigiar aqueles contratos que ofereçam uma maior segurança para o locatário. Olha, se tudo correr bem, ele vai ficar pelo menos 2 anos e meio em cada imóvel. Imagine uma família que acaba tendo que se mudar todos os anos ou a cada 2 anos. É um transtorno enorme na vida da família do locatário. Por isso, o estímulo a contratos com prazo maior. E qual é o estímulo? Facilidade na retomada quando o prazo decorrer. Aqui não. Decorreu o prazo, locação verbal de curto prazo, inferior a 30 meses, o contrato fica automaticamente prorrogado por prazo indeterminado. E somente será possível a retomada do imóvel pelo locador se a denúncia, se a resilição unilateral for motivada por alguma das situações previstas no artigo 47. Difícil, né? É a tal da denúncia cheia. Para resilir unilateralmente esse contrato, o locador precisará indicar um dos motivos previstos na lei. E quais são? Eu não vou ficar comentando um por um dos incisos, porque não é nem o objeto da nossa matéria, mas é imprescindível para que a gente discuta ação de despejo. Quais são os casos em que se permite a retomada do imóvel via ação de despejo nas locações do artigo 47? Caso do artigo 9º, que é mútuo acordo, descumprimento do mútuo acordo, infração contratual, infração legal, falta de pagamento de aluguéis, reparos urgentes, extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário estiver relacionada ao emprego. Às vezes o locador, o empregador, também loca uma residência para o seu empregado. Isso no passado era muito comum, hoje é um pouquinho mais raro acontecer, mas ainda existe. Se o contrato de trabalho do sujeito foi rescindido, se ele foi demitido, evidentemente que o contrato de despejo, o contrato de locação, que tinha a sua raiz na relação de emprego, fica automaticamente prejudicado.
E aí vai ser possível a retomada do imóvel pelo empregador/locador. Pedido para uso próprio do cônjuge ou companheiro ou para uso residencial de ascendente ou descendente que não dispõe, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio, é o chamado despejo para uso próprio. Uso próprio e de integrantes da família, né? E se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público que aumentem a área construída em no mínimo 20% ou se o imóvel for destinado à exploração de hotel ou pensão em 50%. E se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Notem, é bem mais difícil a retomada do imóvel pelo locador nesses casos. A denúncia cheia refere-se a fatores, a circunstâncias bem especiais. A gente chega à conclusão, lendo esses incisos, especialmente o inciso 5, que se a locação for celebrada verbalmente ou por escrito com prazo inferior a 30 meses, antes do decurso de 5 anos, será muito difícil a retomada do imóvel pelo locador. Porque, segundo o inciso 5 do artigo 47, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos, ou seja, se o período de prazo determinado somado ao de prazo indeterminado alcançar 5 anos, ultrapassar 5 anos, a partir daí é possível a denúncia vazia. Antes de 5 anos, só vai ser possível a retomada do imóvel quando houver inadimplemento, basicamente, que são as situações do artigo 9º, e outras 3 situações muito específicas, relacionadas à extinção do contrato de trabalho, pedido para uso próprio ou de integrantes da família e pedido de demolição ou edificação licenciada. Ou seja, casos muito específicos. Então, vejam que a locação do artigo 47 não é a melhor opção para o locador. Gera dificuldades para a retomada do bem via ação de despejo. A ação de despejo vai ter que ser movida por denúncia cheia, ou seja, a resilição vai ter que ser motivada numa dessas situações do artigo 47. Ok? E, por fim, vamos falar sobre as locações para temporada. Locação para temporada é tratada no artigo 48 da Lei de Locações e, segundo o legislador, é aquela destinada à residência temporária do locatário para a prática de lazer, realizações de cursos, tratamento de saúde, feitura de obras em seu imóvel e outros fatos que decorrem tão somente de determinado tempo e contratada por prazo não superior a 90 dias, esteja ou não mobiliado o imóvel. A locação para temporada necessariamente não pode ter prazo superior a 90 dias. O prazo máximo dela é de 90 dias. E, na prática, ela se notabiliza por ser uma espécie de locação em que o imóvel é mobiliado. Porque ela se destina a que o locador passe um tempo curto no bem, em função do seu imóvel pessoal estar sendo reformado, dele estar passando férias naquele local, dele estar fazendo um tratamento de saúde, fazendo um curso. Ou seja, é uma rápida passagem pelo bem. Como ela visa atender esse fim específico, e ninguém vai ficar comprando móveis para aparelhar um imóvel onde vai permanecer por tão pouco tempo, no máximo 90 dias, normalmente, nas locações para temporada, o imóvel já vem mobiliado.
Aliás, o parágrafo único do 48 diz que, no caso da locação envolver imóvel mobiliado, constará do contrato obrigatoriamente a descrição dos móveis e os utensílios que o guarnecem, bem como o estado em que se encontram. Né? Até para que depois o locador não venha acusar o locatário de ter danificado o imóvel ou o mobiliário que o guarnecia. Outra característica especial dessa modalidade de locação é a possibilidade do locador exigir o pagamento antecipado de uma só vez de todos os aluguéis e encargos. Ou seja, vamos imaginar, a locação é celebrada por 90 dias, 3 meses, ele já pode exigir antecipadamente o aluguel. Muito comum quando a gente aluga essas casas no litoral norte, né, para temporada, para um feriado, para um mês de férias, o locador normalmente exige o aluguel antecipadamente. Né? E ele vai fazer você assinar lá um terminho discriminando todo o mobiliário que existe na casa, né? Os utensílios, o estado desses mobiliários, para que ele também se acoberte, se assegure, caso algum mobiliário ou utensílio venha a ser danificado. Bom, mas o que interessa para fins de despejo? Para fins de despejo, é importante a leitura do artigo 50 da lei. Fim do prazo ajustado. Se o locatário permanecer no imóvel sem oposição do locador por mais de 30 dias, presumir-se-á prorrogada a locação por prazo indeterminado, não sendo mais exigível o pagamento antecipado do aluguel e dos encargos. Parágrafo único. Ocorrendo a prorrogação, o locador somente poderá denunciar o contrato após 30 meses de seu início ou nas hipóteses do artigo 47. Ou seja, aqui o locador deve tomar muito cuidado. Se porventura encerrado o prazo previsto na locação para a temporada, o locatário não desocupar o bem, convém que o locador imediatamente ingresse com ação de despejo, com base no artigo 50. Porque uma vez decorrido mais de 30 dias do término do prazo previsto no contrato, com o locatário ocupando o imóvel sem oposição do locador, a locação considera-se prorrogada automaticamente. E aí, para reaver o imóvel, de duas uma, ou prova um daqueles casos do artigo 47, a denúncia vai ter que ser motivada, ou aguarda-se o decurso de 30 meses, para aí sim se ingressar com uma ação de despejo por denúncia vazia. Então, é muito importante que o locador fique atento para evitar que a locação por temporada acabe se prorrogando por prazo indeterminado, porque aí, para retirar o locatário, pelo menos 30 meses, ou provando alguma dessas situações do artigo 47 que nós vimos, é mais difícil. São difíceis de serem provadas. E também, nesse caso de prorrogação por tempo indeterminado, os aluguéis deixam de ser exigíveis antecipadamente. O locatário passa a ter o direito de pagar o aluguel mês a mês. Então, o locador tem que ficar muito, mas muito atento mesmo a essa situação. Na locação para temporada, é possível, explicitamente pelo artigo 59 da Lei de Locações, 59, parágrafo 1º, a liminar. 59, parágrafo 1º, inciso 3. Conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo. Inciso 3. O término do prazo da locação para a temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até 30 dias após o vencimento do contrato. Então, aqui existe explicitamente a possibilidade de obtenção de liminar pelo locador. Tudo bem? Vamos encerrar rapidamente no próximo vídeo.